Olá, você sabia que nós não somos vítimas dos nossos genes, e sim senhores do nosso destino? Essa afirmação foi feita pelo biólogo celular Dr. Bruce Lipton, autor do livro A Biologia da Crença. Ele diz que os maiores obstáculos para alcançarmos o sucesso que desejamos são as limitações programadas no nosso subconsciente. Essas limitações, elas não influenciam só o nosso comportamento, mas também determinam a nossa fisiologia e saúde. E as nossas células, elas são obrigadas a seguir as ordens dessas programações. Eu sou Mariana Belantoni e nesse vídeo eu vou falar do poder que a mente tem sobre o DNA. Você vai entender que não é vítima das suas características genéticas e descobrir que tem a habilidade de mudar suas programações internas e alcançar os resultados que deseja em qualquer área da vida. Seja na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, enfim, você é o mestre do seu destino. E eu também vou explicar como que você pode fazer essa transformação. Esse conteúdo que eu vou compartilhar com você foi o que me fez entender definitivamente o poder que temos para mudar tudo em nossas vidas. E foi ele também que me incentivou a levar mais a sério as minhas práticas diárias. Então vamos entender. Quando se iniciou a era genética, eles nos levaram a acreditar que não havia como lutar contra aquilo que fomos programados para ser. Mas através de um novo campo da biologia chamado epigenética, foram feitas novas pesquisas que descobriram que os padrões de DNA passados por meio dos genes não são definitivos e nem mutáveis. Foi descoberto que eles sofrem influências através dos sinais recebidos do ambiente. E são esses sinais que controlam a biologia, e não os nossos genes como se acreditava. Ou seja, nós temos o poder de mudar. E o mais incrível é que as modificações que nós fazemos em nós, ela pode ser passada para gerações futuras, da mesma maneira que o padrão de DNA. Imagine que incrível, né? As células, geralmente, elas respondem a uma variedade básica de percepções do que acontece no ambiente externo. E a nossa mente é responsável por ler esses sinais e interpretá-los e gerar emoções que controlam o comportamento das nossas células. E tem mais. Alguns estudos chegaram à conclusão de que a mente ela não se concentra só na nossa cabeça, mas sim ela está distribuída em moléculas sinalizadoras presentes no corpo todo. Agora preste atenção nessa outra descoberta, que só vem a confirmar o poder que nós temos de mudar a nossa realidade e criar realmente um novo destino. Essa descoberta diz que as emoções que controlam o comportamento das células, elas não se originam apenas das respostas do corpo ao meio ambiente. E sim, por meio da autoconsciência, a mente pode usar o cérebro para gerar moléculas de emoção e agir sobre todo o sistema. Isso é surreal. Isso realmente nos mostra, né, que nós somos sim senhores do nosso destino, porque nós podemos mudar tudo aquilo que a gente deseja. Nós podemos produzir, nós podemos gerar moléculas de emoção, porque o cérebro não sabe diferenciar o que é real ou imaginário. Ele apenas obedece às ordens dos nossos pensamentos. E eu vou explicar novamente de uma outra forma para ficar mais claro. As células se comportam conforme os sinais recebidos do meio ambiente. Para que esses sinais cheguem até a célula, tudo se inicia através da nossa percepção, da maneira como interpretamos o ambiente à nossa volta. Só que cada pessoa tem uma percepção diferente, uma maneira diferente de interpretar, né, a vida, porque cada um de nós tem as nossas crenças, as nossas programações inconscientes. Então, essa percepção, ela gera no nosso corpo uma emoção que sinaliza as células e determina como elas vão se comportar. Isso é simplesmente incrível. Nós podemos, através da nossa mente, usar o nosso cérebro para gerar moléculas de emoção e agir sobre todo o sistema. Ou seja, de forma consciente, nós podemos determinar qual emoção nós queremos experimentar e podemos criar tudo aquilo que nós desejamos. Ao usarmos nossa consciência de forma apropriada, nós podemos tornar um corpo doente mais saudável. Só que também, quando nós utilizamos de forma inconsciente nossas emoções, nós podemos causar muitas doenças. Veja que incrível a importância que tem, né, todo esse conhecimento. Imagina, né? De forma consciente, mesmo que você esteja doente, você pode tornar o seu corpo mais saudável.
mudando as suas emoções, alterando as suas emoções. Agora, o contrário também é válido, né? Se a gente continuar agindo de forma inconsciente, utilizando as nossas emoções sem prestar atenção, nós podemos também ter saúde hoje e tornar o nosso corpo doente através dessas emoções. Porque nós podemos decidir, não é só através, né, dos nossos genes, não tem nada que está determinado. A gente pode expressar, fazer com que o gene se expresse de uma forma diferente. E isso é simplesmente incrível. É incrível a gente ter a certeza, né, de que a gente pode mudar a nossa vida. Na verdade, esses estudos eles vieram apenas para confirmar aquilo que a gente já sabia. Que a gente já sabia que a gente podia fazer, né, mudar as nossas programações internas e realmente criar uma nova realidade. E nesse estudo, Bruce Lipton, ele fala, né, que nós somos senhores do nosso destino, porque somos nós que decidimos. A gente tem o poder de decidir, de usar a nossa mente para influenciar o nosso cérebro e produzir moléculas de emoção, a emoção que a gente deseja. Isso é simplesmente incrível. Isso é surreal. Por isso que depois que eu acessei esse conhecimento, que realmente eu comecei a levar mais a sério as minhas práticas diárias, né? Porque por mais que eu soubesse, que eu já tivesse estudado através da física quântica, tivesse estudado através da neurociência, esse estudo da epigenética ela só vem para confirmar, para validar aquilo que a gente já sabia. Agora imagina, de forma consciente, você realmente poder sinalizar de forma diferente, né, esses genes, para que eles se expressem de forma diferente. E o que realmente importa é a expressão do gene, porque é ele que faz toda a diferença. Porque se a pessoa tiver uma predisposição genética para determinada doença em particular, por exemplo, os genes eles podem continuar expressando saúde, em vez de expressar a doença. Agora, se a pessoa tiver realmente consciência, ela pode permanecer saudável. Aprender a mudar a mente para crescer e se desenvolver é o segredo da vida. Você pode escolher viver com medo ou escolher viver com amor. Se aprender a controlar seus medos, você pode controlar a sua vida. E a escolha sempre é sua. E isso que é o mais incrível, né? E como que nós podemos fazer isso? Primeiro, nós precisamos entender que a emoção, ela é resultado da experiência. Então, através de novas experiências, nós podemos criar, gerar novas emoções. Emoções elevadas, né? Como de amor, gratidão, plenitude, poder, contemplação, admiração, enfim, todas essas emoções altas, né? E começar realmente a mudar. E a melhor maneira que eu conheço para isso é através da meditação. E você pode, para facilitar, antes de você entrar em meditação, você pode ter clareza. Primeiro, ter clareza do que você deseja, né? Qual a sua intenção? O que você mais deseja? Quem você não pensa só no que você deseja ter, mas pensa quem você deseja ser. Daí, a partir do momento que você tem clareza dessa sua intenção, você, quando você for, né, quando você alcançar, digamos que você quer ter muito sucesso. Quando você for essa pessoa de sucesso, quais são as emoções que você vai ter? Daí, você escreve, depois que você escreveu a sua intenção, você escreve quais são as emoções associadas a esse seu desejo. Como que você vai se sentir? Vai se sentir empoderado? Vai se sentir grato? Quais são as emoções? Emoções elevadas. Então, põe tudo isso primeiro no papel e depois de escrever tudo, você escolhe um lugar tranquilo, fecha os olhos, faz algumas respirações mais profundas para você ir desacelerando, para ir acalmando a mente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa super acelerada. Então, a meditação para mim é muito importante. Ela faz muito bem para mim, para realmente desacelerar, né? Para poder acalmar, para criar espaço entre os pensamentos. Porque quando a gente está acelerado, a gente não tem espaço, não existe aquele espaço vazio, né? Onde a gente recebe os insights, onde vem realmente toda a inspiração. Então, faça algumas respirações mais profundas. Você pode respirar contando até 5, daí você segura contando até 5, você solta, né, contando até 5 e segura novamente contando até 5. Faz algumas vezes essa respiração
e depois já começa a imaginar como seria, começa a imaginar realmente o seu desejo, quais as emoções, começa a sentir essas emoções, porque o mais importante é você sentir. Você precisa, são essas emoções que vão sinalizar novos genes. São essas emoções elevadas que vão modificar a maneira que seu gene se expressa. A gente não modifica o padrão, né, do DNA, mas a gente pode modificar a expressão dos genes, e o que realmente importa é isso. Então, se você fizer isso todos os dias, né, durante um período de 5 a 10 minutos por dia, isso já vai trazer modificações. Só que não espere que isso aconteça assim, né? Você faz uma, duas vezes e já espera resultado. Não é assim. É necessário que haja repetição. Então, isso precisa se tornar um hábito para você, precisa ser uma prática diária. Não precisa de muito tempo, é o que eu falei, pode ser 5 a 10 minutos por dia. Só que quanto mais tempo você conseguir permanecer nesse estado elevado, enquanto você está nesse estado elevado, você está sinalizando. Então, quanto mais tempo você conseguir manter essas emoções elevadas, é melhor. É mais fácil, é mais rápido para você obter o resultado que você deseja. Isso é simplesmente incrível. E isso realmente mudou tudo para mim. Porque antes eu era essa pessoa que eu fazia alguns dias e parava. Eu pensava, poxa, não está dando resultado. Mas você não vê os resultados logo de cara, porque são resultados internos, né? A modificação ela começa de dentro para fora. Então, a mudança está acontecendo internamente, você não está logo de cara vendo, mas com o tempo você vai ver quanta transformação aconteceu. E que incrível foi realmente você se dedicar, né, para isso, para ter a transformação que você tanto deseja, para que você possa realmente mudar qualquer área da vida que você queira. Isso é simplesmente maravilhoso. E eu desejo que realmente você coloque isso em prática e que você volte aqui depois para me contar, né, como que está sendo essa experiência e quais os resultados você está obtendo com isso, porque não tem como não obter resultados. Quando você muda, tudo muda, tá ok? Eu te desejo uma excelente caminhada repleta de muita luz e prosperidade. Um grande beijo.